O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de 2 santos que eram irmãos. São Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Eles foram responsáveis pela difusão da religião católica, do Evangelho, para os povos eslavos. Hoje, na oração, se pede até que, através desses 2 irmãos, Cirilo e Metódio, nós pedimos a Deus que Ele leve a luz do Evangelho aos povos, principalmente aos povos eslavos. E dai-nos também, na oração diz, acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. E aqui nós pedimos que os católicos possam crescer na fé, que através desses 2 monges, ou melhor, através desses 2 santos que são irmãos, São Cirilo e São Metódio, o Evangelho chegue a todas as nações, chegue também aos nossos corações. Hoje nós nos deparamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 até o 21, uma situação assim meio que dramática. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a questão dos pães, Jesus estava dizendo para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, porque são 2 fermentos que não são bons. São 2 fermentos que, quando chegam, eles vão destruindo. E eles fecharam o coração. Herodes fechou o coração para Jesus. A mesma coisa os fariseus. Então Jesus está ali preocupado para que isso não venha a acontecer também com os apóstolos. Mas na verdade Jesus percebe que eles estavam realmente com o coração fechado. Eles ainda não tinham compreendido nada. Não é um coração fechado simplesmente porque não queriam acolher Jesus, é que eles ainda não conseguiam compreender as coisas. Eles estavam como que perdidos ainda diante
da situação. Mas lembrando essa questão de coração fechado, eu queria hoje meditar com vocês a primeira leitura, porque essa primeira leitura que está no livro do Gênesis, ali no capítulo 6, do versículo 5 até o 8, e depois do 7, do versículo 1 ao 5, depois o 10, falando da tristeza de Deus. Aqui está dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Veja aqui o versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. No capítulo 1 do livro do Gênesis, nós vemos lá Deus na maior felicidade, na maior alegria. Ele vai criando todas as coisas. Ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria os pássaros, ele cria as árvores. Ele povoa o mar com peixes, cardumes e mais cardumes de peixes. Ele cria o mar também e no final ele cria o homem e manda o homem desfrutar de tudo, mas com a condição de não comerem o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós vimos a catástrofe. Eva, infelizmente, deixou-se levar pela serpente, e aí o pecado entrou no mundo e a morte também. Mas nesse capítulo do livro do Gênesis, começa falando uma coisa assim interessante. Ele diz assim, lembremos que nós estamos no capítulo 6, o versículo 5. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. E aí o autor do livro do Gênesis complementa dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas diante de tanta maldade existente, Deus viu Noé. Noé que era fiel. E através de Noé, Deus quis reconstruir, ou melhor, reconstituir tudo novamente. Começar do zero. Lembremos que Noé, a pessoa de Noé, é a prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante da maldade do homem, do pecado, de tantas revoltas, Deus resolveu recomeçar tudo de novo, dando o seu Filho para que ele pudesse derramar o sangue na cruz e nos salvar. Mas vejam só, a maldade cresceu. Até mesmo, meus irmãos, depois de toda a situação de Noé, o dilúvio que veio sobre a terra, Deus que disse que isso não iria acontecer de novo. Aí Deus manda o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morre por nós e aí nos salva. A porta do céu abre. Deus dá mais uma vez a oportunidade de nós nos salvarmos através da reconciliação por meio de Jesus Cristo. Mas, me desculpe eu dizer assim, nós somos descabeçados. Nós somos mal agradecidos. Aí nós vemos a situação do mundo. Se naquele tempo, no tempo de Noé, como está dizendo aqui, crescia a maldade do homem na terra, e os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Imagina nos tempos de hoje. Nós estamos em 2023. Era para o coração do homem estar mais amolecido. Era para que nós
estivéssemos amando mais a Deus, era para que nós pudéssemos ser mais solícitos, era para que nós pudéssemos estar amando mais os irmãos, era para que a terra, o lugar onde nós estamos, o mundo onde nós habitamos, era para ser como o paraíso. Mas na medida que os anos se passam, a maldade vai crescendo. No Evangelho de São Mateus, Jesus, quando ele fala a respeito do fim dos tempos, ele disse que o coração do homem iria esfriar. Haveria um esfriamento. Vamos olhar. Olhemos para o mundo onde nós habitamos hoje. Essa verdade está ou não está se realizando? Olha o coração do homem. Quanta maldade! Olha bem, cresce de forma assustadora o número de suicídios. Cresce de forma assustadora o número de homicídio. Olha as guerras. Uma guerra atrás da outra. Guerra entre nações, mas ao mesmo tempo até guerras civis. Sem contar, olha o número de abortos. Milhares e milhares de crianças que são mortas no ventre de suas mães. Aquelas crianças que eram para nascer, para crescer, para se tornarem santas aqui na terra, não são mortas, são eliminadas antes de nascerem. E cresce o número de as drogas, as dependências de drogas, todo tipo de droga, e cada dia se inventa mais drogas, sem contar os vícios da internet. Da internet é uma droga, é um tipo de droga também. Olha como o coração do homem vai crescendo na maldade, indo até contra os mandamentos da lei de Deus. Olha como cresce a criminalidade. Como cresce essas questões relacionadas à sexualidade, à depravação. Olha como a depravação cresce diariamente. Esse dia eu estava lendo uma matéria que em um determinado país, um homem estava andando nu pela cidade e dizendo que ele tem direito de andar nu. Pode uma coisa dessa? Pedofilia, meus irmãos. Quantos abusos, adultos abusando crianças puras e inocentes. Quanta coisa, olha como a maldade está crescendo. Vocês estão compreendendo que se lá no tempo de Noé, Deus já estava dizendo, me arrependi de criar o homem, por causa da maldade que cresceu no mundo, imagina agora, só esses dados que eu estou dizendo, eu não estou nem falando aqui de porcentagens, não, eu estou dizendo que está crescendo, não está diminuindo. Corrupção, depravação, e aí nós vemos também o homem que não quer mais saber de Deus, o homem que está propagando que Deus não existe, e aí, numa revolta tão grande, entra nas igrejas, cometem todo tipo de aberração, de sacrilégios, destrói os sacrários.
Quantas vezes nós estamos vendo aí nas reportagens o sacerdote chorando, o povo chorando, porque entraram na igreja, quebraram as imagens, jogaram a Eucaristia no chão, roubaram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês acham que Deus está contente conosco? Com esse mundo do jeito que está? As blasfêmias. Oh, como os homens agora se acham os deuses do Olimpo. Blasfemam contra Deus. Blasfêmias em cima de blasfêmias. Mas eles estão pensando que Deus não está vendo? Eles estão pensando que porque Deus parece que não está fazendo nada, eles continuam fazendo? Cada um vai responder no dia que passar desta vida para outra. E quando se deparar com a justiça divina, aí não vai adiantar mais. Quanta coisa, meus irmãos. Quantas coisas. E cada dia aparecem mais coisas. Hoje se fala aí, homens casando com animais. Meu Deus do céu, parece que é tudo uma revolta contra Deus. Homem com homem, mulher com mulher, e a Sagrada Escritura deixa isso bem claro. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, que um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. E aí já não é mais homens com homens, já é homens com animais. É o mundo. Mas no tempo de Noé, Deus olhou e viu Noé. E por causa de Noé, Deus resolveu zerar tudo para começar de novo. E aí ele envia Jesus para nos redimir. Como eu disse, os homens não estão nem aí. Mas eu queria pedir uma coisa, meu irmão, e você, minha irmã, que você seja a alegria de Deus. Que neste mundo, onde a maldade cresce, a criminalidade, todo tipo de coisas ruins, que vai crescendo, que vai aparecendo cada vez mais. Que da mesma forma como Deus olhou para Noé e viu nele um homem justo, que Deus também olhe para você e veja em você a pessoa justa. Eu não estou dizendo que é para você ficar por aí se achando melhor do que ninguém, não. Mas eu estou dizendo que você e eu e você, nós possamos ser a alegria de Deus. Mas se não está sendo, vamos recomeçar? Vamos fazer uma boa confissão, fazer um bom exame de consciência. Vamos procurar um sacerdote, vamos pedir perdão e vamos recomeçar. E você precisa ser a alegria de Deus, como Santo Inácio foi, como Santa Teresinha foi, como Santa Mônica foi, como Santa Escolástica foi, como São Bento foi, como São Benedito foi, como Santa Zita foi. Todos eles, todos esses santos se tornaram a alegria de Deus. E Deus está pedindo também que você seja que eu seja. Vamos, meus irmãos, ser a alegria de Deus. Vamos levar uma vida santa diante desta sociedade. Vamos ser luz, vamos ser sal. Vamos ser de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude. Para que, diante de essa maldade que vai crescendo no mundo, que nós católicos, cada vez mais, sejamos mais santos, sejamos mais de Deus, que nós possamos fazer cada vez mais a vontade do Senhor, porque é triste ouvir e ler isso. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Que Deus não tenha se arrependido
de ter criado você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.